Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 24. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 35, como está ali. O tema da mensagem é crianças sentadas na praça. Daqui um pouquinho vocês vão entender por que esse tema. Nos diz assim a palavra do Senhor: Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por por todos os seus discípulos. Amém? É até aqui a passagem que nós vamos tentar entender um pouco. Passa um pouquinho, ou mais um pouquinho, essa frase em especial, que foi a frase de onde eu tiro o tema da mensagem, ela é no mínimo curiosa. E muitas pessoas podem se perguntar o que essa frase significa, o que Jesus quis dizer com essa comparação, porque Jesus faz uma comparação. Ele pergunta: a que nós podemos, ou a que eu posso comparar as pessoas desta geração, tanto homens quanto mulheres? A que eu posso comparar? E a comparação que Jesus faz é a seguinte: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas para as outras: nós tocamos flauta, vocês não dançaram, nós cantamos um lamento e vocês não choraram. Então Jesus disse que as pessoas daquela geração, da geração dele, eram semelhantes, eram parecidas, eram como essas crianças que ficam ali como crianças num momento lúdico de brincadeira, umas falando para outras: olha, nós tocamos flauta, que era um instrumento usado, né? Nós tocamos flauta, vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, uma música triste, vocês não choraram. E aí a pergunta é: o que isso significa e o que quer dizer para nós? Que lição nós podemos tirar então desta passagem? Primeiro eu quero considerar algumas coisas no texto, levando em consideração que nós estamos continuando a mensagem, a última que eu preguei, que não foi no domingo passado, foi no domingo retrasado, se eu não estiver enganado. Foi isso, né, Michael? Acho que tu pregou domingo passado. Levando em consideração que já fazem 2 semanas desde quando eu preguei até o versículo de número 23, e hoje nós estamos continuando. A última vez que preguei, eu falava sobre a dúvida de João Batista. João Batista, só recapitulando um pouquinho para nós não tomarmos muito tempo, João Batista foi o homem escolhido por Deus para preparar o caminho de Jesus. Aquele que iria chegar antes de Jesus, anunciando para as pessoas daquela época: olha, o reino de Deus está chegando. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão, até o dia em que o próprio Jesus foi batizado por ele, e aí então ali encerra a missão de João Batista, encerra por ali. E a gente vai lendo nos evangelhos que logo em seguida, João Batista é decapitado, é morto, né, através da decapitação. Então encerra ali
a história de João Batista, uma história curta, mas ele vem e cumpre a sua missão. E um detalhe interessante que a gente observa na nossa Bíblia, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia protestante, João Batista, a respeito dele é falado no último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3. Vai falar justamente esse texto que Jesus citou aqui: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Essa é uma citação que Jesus usa de Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então o Antigo Testamento, o último livro da Bíblia dos judeus, fala a respeito de João Batista. E o interessante é que é o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, também, coincidentemente, no capítulo 3, começa a contar a história de João Batista. Então quem foi esse João Batista que pregava lá às margens do Rio Jordão e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus, e tinha uma mensagem até dura, como eu falei para vocês aqui há 2 semanas atrás. Nesse mesmo contexto, Jesus ainda está dialogando, discursando para os seus discípulos e os ouvintes que estão ali próximos a ele, e ele começa falando, então, continua, melhor dizendo, falando a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Foi isso que vocês foram ver? Vocês foram ver uma pessoa diferente? Uma pessoa que se veste com roupas esplêndidas? Não, eu acho que isso não, porque essas pessoas estão dentro dos palácios. João Batista não é esse tipo de gente. E a própria Bíblia vai contar também que ele tinha um vestuário totalmente diferente, peculiar, se vestia com pelos de camelo, uma alimentação diferente também, comia gafanhotos e mel silvestre. Quer dizer, uma pessoa que até mesmo num padrão de vida ascética. O que é isso? Ele se privava de vários luxos que nós usufruímos hoje, porque ele tinha aquela missão para cumprir. E é a respeito desse homem que Jesus está falando, e Jesus chega a dizer o seguinte: eu lhes digo, versículo 28, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu lhes digo que os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. A Bíblia também fala que João Batista, ele é o último dos grandes profetas, porque de todos aqueles que profetizaram a vinda de Jesus, ele foi o último. E ele tem um privilégio, ele tem um pontinho a seu favor, é que todos aqueles que profetizaram a vinda de Jesus, todo o Antigo Testamento, Isaías, Jeremias e outros profetas, eles não tiveram o privilégio de ver Jesus, mas João Batista foi aquele que profetizou a chegada, e ele mesmo pôde testemunhar a chegada. Quando um dia ele está sentado com os seus discípulos e ele vê Jesus chegando, e ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era desse aí que eu estava falando para vocês, a respeito dele que eu anunciava, aquele que eu disse que é maior do que eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. É esse que está chegando. Então ele teve o privilégio de ser o último profeta que profetizou a vinda do Messias, e também pôde ver o próprio Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, como está escrito no capítulo de João, no capítulo 1 de João, a partir do 1º versículo. Outro dado interessante, informação interessante agora no versículo de número 29, que depois dessa pregação de Jesus, ou dessa explicação, deste esclarecimento que Jesus faz a respeito de João Batista, de sua missão, o texto vai nos dizer aqui no versículo 29 o seguinte: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Eu iria até preparar todo um estudo aqui, Tarik, para falar a diferença, né? Por que nós não batizamos as crianças? E hoje tu explicou muito bem lá no nosso almoço a questão da diferença. Por que nós não batizamos as crianças? Os batistas, ao longo dos séculos, eles se diferenciam de outras linhas evangélicas, doutrinárias, que nós também respeitamos, mas eles se diferenciam por esse detalhe: nós não batizamos criança, porque para nós é importante que a decisão seja da pessoa. Então, se a pessoa, em algum momento de sua vida, tomar a decisão: eu quero me batizar, então a gente pode batizar essa pessoa. Como uma criança de colo ainda não tem esse poder de decisão, a gente espera o dia em que ela possa tomar a sua própria decisão, porque a decisão diante de Deus ela tem que ser pessoal.
Ninguém vai entrar na carona do marido, da esposa, do pai, da mãe, da avó. Cada um de nós precisa tomar a sua própria decisão. E o texto está falando justamente disso, versículo 29. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Então aquelas pessoas que estavam ali, algumas delas, não todas, e não é diferente nos nossos dias, algumas pessoas aceitam, outras não aceitam, e todo mundo é livre para fazer as suas escolhas, mas algumas daquelas pessoas aceitaram, entenderam, ouviram, entenderam, reconheceram que o caminho de Deus era um caminho de justiça, era um caminho justo, e aceitaram o batismo de João Batista. Fala-se então, subentende-se então, que são adultos que estão tomando essa decisão. E um detalhe aqui, às vezes tem leituras que a gente lê assim, textos que a gente lê que passam, parece não haver um significado, mas veja como que Lucas, o evangelista que escreve este livro, como que Lucas registra todo o povo, até os publicanos. O que isso significa, até os publicanos? Eu não vou ter assim muito tempo para explicar quem eram os publicanos e por que o texto salienta eles, mas os publicanos eram os cobradores de impostos. Vamos dizer assim, em termos gerais, como se nós estivéssemos falando assim, eu vou tentar fazer uma tradução dinâmica aqui para ficar um pouco mais claro. É como se nós disséssemos assim, até os políticos se converteram. Alguma coisa nesse sentido, porque os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano. Eles eram corruptos, tem vários textos na Bíblia que mostram que os publicanos eles eram corruptos, eles desviavam dinheiro, eles passavam a mão no dinheiro dos impostos, eles extorquiam o povo para tirar mais dinheiro, fazendo tudo isso a serviço de Roma. E Lucas diz assim, até os publicanos aceitaram. Vocês conseguem entender isso? Olha, até os publicanos, ou seja, aquelas pessoas que nós achávamos que nunca iriam aceitar o evangelho e que nunca iriam mudar de vida, até essas estão aceitando e até essas estão mudando de vida. E eu confesso para vocês que eu conheço muitas pessoas que diante da sociedade, as pessoas diziam assim, olha, esse aí não tem mais jeito. E se encontrou com Jesus, foi para dentro da igreja e teve jeito sim, mudou de vida. E às vezes até há uma crítica das pessoas de fora. A gente vai na igreja, o cara lá conta que ele era ex-traficante, era ex-criminoso, era ex-aquilo. É verdade que algumas pessoas até supervalorizam esse tipo de testemunho, mas acreditem, tem muita gente sincera que encontrou-se com Deus e permitiu e deixou Deus trabalhar em seu coração e mudar a sua vida. É disso que Lucas está falando, até os publicanos ouvindo foram batizados. Agora também fala de um outro grupo, diz assim, já no versículo 30, mas os fariseus, que eram outro grupo, não eram cobradores de impostos, eles eram líderes religiosos da sua época, mas os fariseus e os peritos na lei, ou seja, aqueles que estudavam a palavra de Deus, os caras que eram especialistas na palavra, tem alguma dúvida sobre qualquer texto da Bíblia, era só chegar para um perito da lei e perguntar para ele que ele iria explicar. Mas foram justamente esses onde todos olhavam para eles e acreditavam neles, foram esses os que rejeitaram. Veja como é diferente, né? Aqueles de quem ninguém esperava nada foram os que deram resultado, e aqueles onde todo mundo apostava suas fichas foram justamente aqueles que não aceitaram. Por que eles não aceitaram? O contexto muitas vezes nos esclarece, porque em primeiro lugar, fariseus, saduceus, escribas, peritos na lei, doutores da lei, eles não achavam que precisavam dessa mensagem na vida deles. Eles achavam que eles eram bons, eles achavam que eles eram perfeitos, eles achavam que eles estavam de bem com Deus. Por que eles vão aceitar um batismo? E o batismo de João, ele tem uma característica. Nós vamos ver sobre isso daqui um pouquinho. O batismo de João era um batismo de arrependimento. A pessoa que aceitava ser batizada por João Batista, ou posteriormente por qualquer um dos discípulos de Jesus, uma pessoa que aceitasse o batismo, ela estava dizendo, reconhecendo, assumindo que ela era pecadora e que ela estava confessando então diante de Deus os seus pecados e aceitando o batismo para a remissão de pecados. Agora, por que eu vou fazer um ato litúrgico
que tira pecados, ou que perdoa pecados, ou que simbolicamente faz isso, porque o batismo em si não faz, mas que simbolicamente representa isso. Por que eu vou aceitar um ato litúrgico se eu não acho que eu seja pecador? Se eu não reconheço as minhas falhas, se eu acho que eu sou bom, perfeito e que tudo está bem comigo, por que eu vou aceitar isso? Então veja os dois grupos. Aquele grupo primeiro, que Lucas diz assim, até os publicanos aceitaram. É um grupo que reconhece, mas os fariseus e os peritos na lei, nos diz o texto, versículo 30, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. E nós podemos tomar a decisão, ou nós aceitamos ou nós rejeitamos. O Evangelho de João no capítulo 1, eu já citei o capítulo 1, já mencionei ele aqui, mas o capítulo 1 de João, no versículo 11, vai dizer assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E continua dizendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a Bíblia ela sempre vai ser clara e vai mostrar os dois grupos, aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Então, isso não é nenhuma novidade. Nos dias de Jesus, um grupo aceitou, outro grupo não aceitou. Aí Jesus faz então, afirmação, vamos dizer assim, polêmica, diferente. O que ele quis dizer com isso? Logo depois que um grupo aceita e o outro grupo não aceita, Jesus faz então essa afirmação. Primeiro ele começa com uma pergunta retórica, né? Logo em seguida ele responde. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. E a pergunta que fica, que geração é esta? Foi a pergunta que Jesus fez, que geração é essa? Que tipo de pessoas são essas? E nós vamos tentar responder rapidamente. Vocês conseguem imaginar um grupo de crianças brincando na praça? Isso não é difícil, porque é algo, talvez muitos de nós fez isso na sua infância, né? Brincou na praça, jogou futebol na praça, bolinha de gude, brincou nos brinquedos, no balanço, no parquinho e tantas outras brincadeiras do tempo bom de criança. E agora a gente com filhos, né, Michael, a gente começa a reviver isso tudo de novo, né? Isso é bom, faz parte, é saudável, né? E eu abro um parênteses aqui para dizer para vocês fazerem isso com os filhos de vocês. Faz muito bem para nós e para eles também, tá? Então, crianças brincando na praça. E vocês lembram o que acontece quando uma criança, é coisa de criança mesmo, não estou aqui julgando, não, mas só fazendo uma constatação, né? Quando uma criança desiste de uma brincadeira e as outras crianças ficam em volta ali cantando medroso, desistiu, chorão. Eu passei muito por isso, né? Eu era ao lado do chorão, tá? Passei muito por isso também. É coisa de criança, né? Quando um não quer brincar, o outro quer. Enfim, aí vocês imaginem, as crianças no tempo de Jesus também eram crianças, elas também brincavam, elas também se divertiam. E a brincadeira era que uns tocavam uma flauta, uma música, e as outras tinham que reagir dançando. Tinham que dançar conforme a música, até um ditado que a gente usa, né? E aí eles cantavam uma música mais triste, e a brincadeira era então fazer algo diferente que fosse de acordo com a música que estava sendo tocada. E aí Jesus usa essa comparação para mostrar qual é essa geração. E aí eu coloquei ali, é uma geração que não se importa. Por que é uma geração que não se importa? É uma geração que não está nem aí se a música é alegre, ela não dança, se a música é triste, ela não chora. E nós vivemos uma época, eu não faço, não é nenhum julgamento, mas nós observamos isso. Parece que as pessoas hoje elas já não se preocupam mais com coisas que eram tão importantes e que nós nos importávamos. Alguém pode ajudar ela ali, porque só abre por dentro quando... Para o lado esquerdo, tá? Isso, obrigado. Onde nós estávamos? As pessoas não se importam. A gente está vendo as situações à nossa volta e parece que não é problema nosso, o problema político, o problema social,
a gente que vem do interior, digo a gente porque eu saí do interior, quando eu lembro que lá em 1999, a primeira vez que, não foi a primeira vez, mas foi uma das vezes que quando eu vim definitivamente para a região metropolitana, melhor dizendo, cheguei no centro de Porto Alegre e vi criança morando na rua. Isso era um choque para mim. E hoje parece que é uma coisa tão normal. Eu me culpo por isso, porque a gente vê no semáforo uma moedinha tio, tá essas crianças na rua aí, né? As coisas parece que vão ficando normais para nós, porque a gente já é uma geração que já não se importa mais com as coisas. A música está sendo tocada, a criança não dança. É cantada uma música triste, a criança ela não se emociona com a música triste. É uma geração que já não se preocupa, que já não se importa mais. O que mais que nós poderíamos falar a respeito dessa geração? É uma geração que não responde, porque há uma chamada, está sendo feita uma chamada. Jesus está mostrando que essa ilustração que ele usa de crianças tocando flauta é uma convocação, é uma música que chama. João Batista, entre aspas, cantava uma música que chamava à beira do Rio Jordão. Jesus, ele leva uma vida que chama. E ele convida os seus discípulos, ele convida João, ele convida Pedro, ele convida Mateus, ele convida Tiago, ele convida Judas, ele convida, é uma vida que chama. Mas quando nós recebemos um convite, esse convite, ele espera uma resposta. Espera-se desse convite uma resposta. E Jesus está dizendo que essa é uma geração que já não responde mais, independente se a música é alegre, se a música é triste, é uma geração que já não responde, já não reage diante daquele estímulo, que a música tem esse poder, né, de nos estimular. É uma geração que não responde. E a palavra, ela continua sendo a mesma, o evangelho, ele continua sendo o mesmo, a mensagem continua sendo pregada. Mas muitas pessoas ainda não conseguem responder diante dessa convocação. E tem mais uma, e é a última, para alívio de todos, essa é a última. É uma geração que inventa desculpas. E aí alguém pode perguntar o seguinte, mas de onde que o Igor conseguiu tirar essa informação? Porque quando Jesus usa a ilustração das crianças cantando e tocando a sua flauta, não há ali demonstrado assim diretamente que essas crianças inventavam desculpas. Mas não é nesse trecho. Se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, olhem um pouquinho mais à frente ou escutem. Jesus, no versículo 33, ele mostra o seguinte: veio João Batista, e João Batista, como que era João Batista? João Batista era um cara diferentão. Ele não comia isso, ele não bebia aquilo, ele só se vestia desse jeito. O que falavam a respeito de João Batista? Esse cara é louco, esse cara é maluco, ou melhor dizendo, ele tem demônio, tá? Versículo 33, é um cara que tem um espírito mau no corpo dele, por isso que ele vive desse jeito. Era isso que as pessoas falavam a respeito de João Batista. Agora, Jesus diz assim, depois de João Batista veio o Filho do Homem. Ele está falando a respeito dele mesmo. O próprio Jesus, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e muito mais especialmente no próprio Evangelho de Lucas, ele vai ser chamado de o Filho do Homem. Aí Jesus diz assim, aí veio o Filho do Homem comendo, bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Porque Jesus, ele estava entre as várias classes, faixas, partes da sociedade, e aí aqueles religiosos lá da ponta da pirâmide, que eu mostrei para vocês aqui, fariseus, peritos na lei, eles criticavam Jesus. Esse cara aí, esse cara que está comendo na casa dos publicanos e dos pecadores, esse cara é um comilão, é um beberrão. Quem é que vai dar ouvidos para esse cara? Então, veja que as pessoas, elas sempre têm um argumento. Não, aquela igreja lá, eu não vou. Por que eu não vou naquela igreja? Porque aquela igreja faz muito barulho. Eles gritam demais. Vocês já ouviram esse argumento? Eu particularmente já usei. Aquela igreja faz muito barulho. E a outra? Não, a outra é muito silenciosa. Lá o pastor, ele fala muito linear, é muito calmo, não tem bateria.
né? A outra lá é muito grande, eu não gosto de igreja grande, porque, né, a gente nem conhece as pessoas. E a outra? Não, a outra é muito pequena, né? Também aquela ali não dá, porque só 30 pessoas não dá, né? Então as pessoas, elas sempre vão ter as suas fugas. Eu não vou na igreja porque na igreja tem gente hipócrita, tem gente falsa. E vamos admitir, com um monte de igreja que existe por aí, é óbvio que tem, mas na faculdade também tem, no trabalho também tem, no condomínio também tem, e a gente não abandona a casa, o trabalho e a escola por causa disso, né? Então, quer dizer, sempre dá para sair pela tangente. Então, por isso que uma das constatações é que também é uma geração que inventa desculpas. Recapitulando, é uma geração que não se importa, é uma geração que não responde, é uma geração que inventa desculpas. Eu tenho um último texto para compartilhar com vocês, vou colocar ali. Vamos colocar ali. Eu preferi usar a Nova Tradução na linguagem de hoje, eu achei que ficou muito bem traduzido, muito bem colocado, quando o apóstolo Paulo, ele está testemunhando como foi a conversão dele. Veja, Paulo também deu testemunho de como que foi a conversão dele. E lá, naqueles dias da sua conversão, se você tem curiosidade para saber como foi a conversão do apóstolo Paulo, leia Atos capítulo 9. A partir do capítulo 9 começa a contar a história da conversão do apóstolo Paulo. Mas aqui no capítulo 22, versículo 16, ele está testemunhando como foi. E um dos personagens que aparece no texto, que foi usado por Deus para ajudar Paulo naquele momento de incertezas, foi Ananias. E esse cidadão, ele vai dizer assim para Paulo: e agora, não espere mais, levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. E a gente só vai fazer uma observação aqui: não é o batismo que perdoa os pecados, tá? Que algumas pessoas se iludem com isso, vão na igreja, independente de qual ramo evangélico, vão lá, batizam, pronto, resolveu o meu problema. Não, quem perdoa os nossos pecados é Deus. O que vai garantir o perdão dos nossos pecados é nós pedirmos a ajuda do Senhor, como diz o texto. Peça a ajuda do Senhor, a consequência, né, é ser batizado, que o batismo é um testemunho diante da igreja, diante da sociedade, que nós reconhecemos a necessidade do Salvador, e aí então teremos os nossos pecados perdoados. Eu posso estar pregando uma mensagem totalmente irrelevante para alguém ou para algumas pessoas nessa noite. Tudo bem, é um direito seu discordar de mim, totalmente livre para fazer isso, não concordei com isso, não acredito dessa forma, ou nem acredito, existem pessoas que nem acreditam, é um direito também. Mas se porventura, esse assunto tem trazido uma certa inquietação no teu coração, considere essa palavra que está sendo pregada. Se de alguma forma essa palavra tem mexido com o teu coração, porque não é pela minha insistência, não é pelos meus argumentos, é pelo poder que a própria palavra tem. Se essa palavra tem falado contigo, considere isso que foi pregado nessa noite. O texto que diz assim: todo o povo, versículo 29, até os publicanos, ouvindo a palavra, olha, eles ouviram, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Isso aí que ele está falando é verdade, isso aí que Jesus está falando é isso mesmo, eu penso assim, eu acredito nisso aí. Então qual foi a consequência disso? Eles foram batizados, eles fizeram parte da igreja de Jesus, ingressaram, começaram então uma nova vida. Se você entendeu isso também, considere isso que eu estou falando a vocês.